بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certamente que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele pedimos ajuda e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal de nós mesmos e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar, e aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, por certo que a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E o melhor caminho é o caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E as piores coisas são as invenções na religião. E todas as invenções na religião são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos nesta série de aulas que são a tradução deste livro do Sheikh Al-Albani, rahimahullah, intitulado Talkhisu Sifatu Salati Nabi sallallahu Talkhisu Sifati Salati Nabi sallallahu alayhi wa sallam min al-takbiri ila al-taslim ka'annaka taraha. O resumo da descrição da oração do profeta sallallahu alayhi wa sallam desde o takbir até às saudações finais, como se tu a visses. Na aula anterior falámos da inclinação, a ruku', e nesta aula iremos falar de o endireitamento, se podemos dizer, da inclinação. O endireitamento da inclinação. Al-i'tidalu min ar-ruku'. Al-i'tidalu min ar-ruku', que é o facto de se pôr de pé ou de voltar à posição de pé depois de se ter inclinado. Isto é, o facto de se endireitar da inclinação até se estabelecer de pé. Isto é, o endireitamento da inclinação. A pessoa está inclinada e vai regressar à posição de pé. Vai regressar à posição de pé. E o autor, rahimahullah, disse: e é proibido de recitar o Alcorão na inclinação e na prosternação. Aqui o autor faz uma parêntese, abre uma parêntese sobre este ponto, que é que é proibido de ler o Alcorão, durante a inclinação e também durante a prosternação. E na aula anterior mencionámos o dhikr, a evocação que é dita durante a inclinação, que é Subhana Rabbiyal Azim. Então aquilo que é dito na inclinação é Subhana Rabbiyal Azim, e todas as outras invocações que foram narradas de maneira autêntica do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. As invocações autênticas da Sunnah. Mas é proibido de recitar o Alcorão. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam proibiu.
proibiu-nos de recitarmos o Alcorão na inclinação, mas também na prosternação. Então, depois de ter mencionado este ponto, ter sublinhado este ponto, o autor fala da forma de regressar da inclinação. Isto é, nos vai falar da forma de nos endireitarmos depois de nos termos inclinado. Dizendo, depois levanta ou endireita as suas costas da inclinação. E isso é um pilar. Quer dizer que o facto de que a pessoa se endireite da inclinação, que regresse depois de estar inclinado, se ponha de pé, é um pilar. É um pilar da oração. O autor continua dizendo, e logo que se endireita da inclinação, diz, Sami'a Allahu liman hamidah. Esta é a invocação, é o dhikr a dizer logo que a pessoa está a efetuar este movimento. A pessoa está inclinada, termina a sua inclinação e vai se endireitar. Durante este movimento, a pessoa diz Sami'a Allahu liman hamidah. Este dhikr, esta invocação é feita, é dita durante o movimento. Durante o movimento. Repito, a pessoa diz Sami'a Allahu liman hamidah. E isso quer dizer, o facto de dizer Sami'a Allahu liman hamidah é uma obrigação. É uma obrigação da oração de dizer Sami'a Allahu liman hamidah logo que a pessoa está a regressar da posição de inclinação à posição de pé. Logo que a pessoa se está a endireitar. E o autor, rahimahullah, disse, e levanta as mãos durante o endireitamento da inclinação da forma que foi narrada ou da forma que foi mencionada anteriormente. Então aqui faz parte da sunnah de levantar as mãos com este movimento. Quer dizer que a pessoa está inclinada, se levanta para se pôr de pé, endireita as suas costas, dizendo Sami'a Allahu liman hamidah, e levanta as suas mãos, como foi descrito anteriormente. Como foi descrito anteriormente. E se voltamos atrás, reparamos que até aqui o autor mencionou 3 momentos nos quais se levantam as mãos. O primeiro deles é com takbiratul ihram, logo que a pessoa entra na oração. Logo que diz Allahu Akbar para entrar na oração. O segundo momento é depois de ter terminado a recitação do Alcorão e que está prestes a fazer a inclinação. Podemos dizer, logo que vai fazer a inclinação. Logo que vai fazer a inclinação, diz Allahu Akbar e levanta as mãos e se inclina. O terceiro momento no qual se levanta as mãos é logo que a pessoa se endireita da inclinação, dizendo Sami'a Allahu liman hamidah,
e levanta as suas mãos. Nestes 3 momentos foi narrado de maneira autêntica que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam levantava as suas mãos. Continuamos a tradução daquilo que disse o autor, rahimahullah. Depois de se endireitar da inclinação, permanece de pé direito, de forma a que cada osso tome o seu lugar. Depois que cada osso tome o seu lugar, ou que cada osso retorne ao seu lugar inicial. Quer dizer que a pessoa, logo que se endireita da inclinação e que se encontra de pé, permanece um certo tempo, até que cada um dos seus membros, até que cada uma das suas articulações, ou até que cada um dos seus ossos volte ao seu lugar. Quer dizer que isto tem de ser feito devagar, com calma. A pessoa tem de se levantar da inclinação e permanecer de pé. E não fazer como fazem as pessoas que não sabem rezar, que é que se levantam da inclinação e diretamente, antes mesmo de estarem completamente estabelecidos de pé, se prosternam diretamente, com uma grande rapidez. Isto é um erro. E em certos casos a sua oração até pode ser inválida. Porquê? Porque não efetuou este estabelecimento de pé, que é a quietude, que é o facto de parar em cada movimento, em cada movimento da oração. E aqui neste caso, a pessoa fez uma inclinação, deve permanecer nesta inclinação, sem se mexer, e depois se levanta da inclinação, regressa à posição de pé e tem de permanecer de pé um tempo suficiente para que cada um dos seus membros, cada um dos seus ossos, cada uma das suas articulações volte ao seu lugar. E só depois é que se pode passar à etapa, ou melhor dizendo, ao movimento que vem depois, ou à posição, este termo é melhor, à posição que vem a seguir. E o autor, rahimahullah, disse, e nesta posição, quer dizer que logo que a pessoa se encontra de pé, a pessoa diz, Rabbana wa lakal hamd. Então o dhikr da posição de pé, depois de se ter endireitado da inclinação, é Rabbana wa lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd. E aqui repeti 3 vezes, mas é apenas para ensinar. Mas este dhikr é feito uma só vez. Da mesma forma que Sami'a Allahu liman hamida também é feito uma só vez, com o movimento. Então, se fazemos um pequeno resumo aqui, podemos dizer que a pessoa está inclinada, terminou a sua inclinação, fez o dhikr da inclinação, permaneceu direito com a coluna, com as costas paralelas ao solo, direitas na horizontal, e a pessoa aí vai se levantar para terminar a inclinação, vai voltar, vai regressar à posição de pé, dizendo Sami'a Allahu liman hamida, levantando as mãos também, e
permanece de pé e logo que termina Sami'a Allahu liman hamida diz Rabbana wa lakal hamd. Repito mais uma vez, a pessoa está inclinada, vai se levantar, endireitar da inclinação, diz Sami'a Allahu liman hamida, levanta as mãos e diz Rabbana wa lakal hamd. E isso é uma obrigação. O autor diz que é uma obrigação de dizer Rabbana wa lakal hamd. Então, dizer Sami'a Allahu liman hamida é uma obrigação e dizer Rabbana wa lakal hamd também é uma obrigação. E o facto de permanecer de pé sem se mexer, é um pilar, como dissemos anteriormente. Então vejam que aquilo que é dito, o dhikr, a invocação ou as duas invocações são duas obrigações e o facto de permanecer de pé sem se mexer é um pilar e levantar as mãos é uma sunnah. É uma sunnah. Depois o autor disse, e nesta posição, repito aquilo que o autor disse, e nesta posição a pessoa diz Rabbana wa lakal hamd, isto é, logo que está de pé, E isso é uma obrigação, dizer Rabbana wa lakal hamd, que seja para toda a pessoa que faz a oração. Aqui o autor diz que é uma obrigação para todo aquele que faz a oração. Quer dizer, qualquer pessoa que faça uma oração é obrigatório para ele de dizer Rabbana wa lakal hamd logo que se endireita da inclinação. Que seja mesmo para aquele que faz a oração atrás de um imam. Aqui o autor menciona este ponto, que é que até aquele que faz a oração em congregação atrás de um imam também tem de dizer Rabbana wa lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd. Não. O autor diz que esta obrigação é para aquele que faz a oração sozinho, evidentemente, mas também para aquele que faz a oração atrás do imam. Estamos a falar bem de Rabbana wa lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd. Depois o autor, rahimahullah, disse, e a pessoa igualiza o tempo da posição de pé e da inclinação. Isto é, o tempo da posição de pé, logo que a pessoa regressa da inclinação, logo que a pessoa se endireita da inclinação, deve ser mais ou menos o mesmo do tempo que passou inclinado, que passou na inclinação. Quer dizer que estas duas posições devem ser, ou convém que sejam mais ou menos idênticas, como foi esclarecido anteriormente. Aqui se termina o capítulo da inclinação e podemos repeti-lo, resumi-lo rapidamente. A pessoa logo que, e até podemos até resumir rapidamente desde do fim da leitura até à inclinação e ao regresso da inclinação. E como disse na aula anterior, imaginemos que a pessoa leu o Alcorão, uma oração em voz alta, por exemplo, Al-Maghrib,
e que a pessoa leu Surat al-Fatiha e que depois de Surat al-Fatiha leu Surat al-Duha. E o último versículo de Surat al-Duha, a pessoa diz: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Marca uma pausa e diz Allahu Akbar e levanta as mãos e se inclina. A pessoa se inclina. A descrição da inclinação foi esclarecida anteriormente. A pessoa permanece inclinado, faz o dhikr, a invocação da inclinação, que é Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, e depois pode fazer 3 vezes, até pode fazer mais, e aliás há outras invocações, há outros adhkar aqui nesta posição, que é a inclinação. Aquele que quer aprender mais, que o faça, à condição que seja autêntico, obviamente. À condição que seja autêntico, que seja narrado de maneira autêntica. E dentre aquilo que foi escrito e que é benéfico para aprender Adhkar é um pequeno livro que se chama Husn al-Muslim, que é, penso que foi traduzido e que é chamada a fortaleza do muçulmano. Então a pessoa, depois de ter feito a inclinação, vai regressar à posição de pé, dizendo Sami'a Allahu liman hamida, levanta as mãos e logo se encontra de pé direito, diz Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamd, e permanece nesta posição. E a próxima posição será esclarecida e lida bi'idhnillahi ta'ala na próxima aula. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.